Caímos, gente, caímos. Caímos, mas já estamos de volta. Me digam aí se está tudo ok. Pedro, Jefferson, Francisco. Estão vendo e ouvindo? Cíntia, Thaís, Verônica. Vamos lá? Retomando aqui nosso raciocínio. Me digam aí, me dê um ok, só para eu saber que vocês estão me vendo e ouvindo. Ótimo! Então, retomando aqui a nossa conversa sobre Convenção Interamericana contra o Racismo. Uma convenção mais nova. Eu estava dizendo para vocês que os conceitos do artigo 1º são muito importantes, que temos a obrigação dos estados de adotarem as políticas de ação afirmativa, né? Que essa discriminação tem que ser combatida não só no setor público, mas também no privado, o que é uma novidade em relação à ONU. É importantíssimo que essa convenção traz uma possibilidade, além dos mecanismos que já conhecemos, como as petições individuais, né, de a Comissão Interamericana avaliar se um brasileiro tiver um direito previsto nessa convenção, ele pode denunciar o Brasil lá na comissão, porque o indivíduo não tem acesso direto à corte, não é isso? O indivíduo chega até a comissão, a corte não. Mas existe ali uma possibilidade de a comissão levar o caso até a corte para os países que expressamente aceitarem isso. Não encontrei no site da OEA ainda uma declaração expressa do Brasil nesse sentido. Então ainda não dá para dizer, mas é importante que vocês saibam que essa possibilidade existe, tá? Então o Brasil pode ser acionado na Corte Interamericana por violar a Convenção Interamericana contra o Racismo. E aí, por falarmos em acesso, eu recebi essa semana muitas dúvidas, né? Professora, me explique, pelo amor de Deus, tem comissão de direitos humanos, tem comitê de direitos humanos, eu não entendo esses órgãos. Vamos lá. Anotem aí, por favor, para vocês não confundirem. O que nós temos com o nome direitos humanos? Nós temos atualmente na ONU um Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão da ONU vinculado à Assembleia Geral. Esse conselho é novo, ele foi criado em 2006. Então, cuidado com pegadinhas de questões que digam assim, o Conselho de Direitos Humanos de 1946, falso. Em 1946, existia uma Comissão de Direitos Humanos, que era ligada ao Conselho Econômico e Social. Ela foi extinta em 2006 e eles criaram um Conselho de Direitos Humanos. A comissão tinha 53 membros, o conselho tem 47, isso já foi cobrado em provas. E temos um alto comissariado da ONU sobre direitos humanos. Atualmente, quem ocupa o cargo de alto comissário é a Michelle Bachelet, tá? Então, isso é o que nós temos de órgão da ONU. Depois, cada tratado da ONU tem um órgão de monitoramento, um órgão que fiscaliza se os países estão cumprindo. O órgão de monitoramento do Pacto dos Direitos Civis e Políticos se chama Comitê de Direitos Humanos. Isso gera alguma confusão. Então, não confundir Conselho de Direitos Humanos com Comitê de Direitos Humanos. Dica, quando o órgão se chama comitê, você já sabe que ele é o órgão que fiscaliza um tratado específico, ok? E aí os outros tratados da ONU também tem comitê contra a tortura, comitê dos direitos sociais, econômicos e culturais, entendido? Ah, professora, e a Corte Internacional de Justiça? Gente, a Corte não tem atuação principal em direitos humanos. A Corte é um órgão da ONU composta por 15 juízes que julga conflitos entre estados, não julga violações de direitos humanos. Agora, nas Américas, nós temos Comissão Interamericana, que não é tribunal. Quem tem acesso à comissão? Indivíduos e ONGs. E Corte Interamericana. Essa sim julga e as decisões da corte são definitivas e inapeláveis, tá? Quem tem acesso à corte? Quem pode apresentar uma denúncia perante a corte? A comissão e os estados. Indivíduos não têm acesso direto à corte.
Então, já falei duas questões que eu aposto para a prova de vocês. Uma sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo e outra aqui sobre o nosso sistema americano, atuação de comissão e corte, tá? A VUNESP também adora o Tribunal Penal Internacional. O que nós temos que saber sobre o TPI? TPI é órgão da ONU? Mandem corações aí, por favor, para eu saber que vocês estão acompanhando, que está tudo ok? Ingrid, Murilo, Dani, tudo certo? Me falem. E se tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando aqui que eu respondo. Combinado? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, é só me dizer. Então, vou falar com vocês o que eu acho mais importante sobre o TPI. TPI não é um órgão da ONU, é um tribunal independente que atua ao lado da ONU no sistema global. O TPI, ele não pretende substituir a atuação dos estados, então a gente diz que ele é complementar, não é? Ele tem uma atuação que é complementar, que é subsidiária. Ele tem competência para julgar crimes graves, então ele foi previamente constituído pelo Estatuto de Roma, que ficou pronto em 98, entrou em vigor em 2002, o Brasil ratificou em 2002. E quais são os crimes de competência do TPI? É o que mais cai em prova. Quais são os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional? Genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e o mais recente, o que foi definido mais recentemente, que é crimes de agressão. Terrorismo não se encaixa na competência do TPI. Tráfico de pessoas, tráfico de drogas não se encaixam na competência do TPI, certo? O TPI segue o devido processo legal, obviamente, não prevê pena de morte, mas excepcionalmente prevê pena de caráter perpétuo, excepcionalmente. Em regra, a pena máxima é de 30 anos, então tem lá todo um procedimento, né? Ele só pode julgar crimes que aconteceram depois que o Estatuto de Roma entrou em vigor, para observarmos os princípios do direito penal, né? Inclusive a própria legalidade. Os crimes de competência do TPI são imprescritíveis, isso também costuma aparecer. Só pode ser julgado pelo TPI um país que aceitou a jurisdição do TPI, ou que fez uma declaração expressa dizendo que aceita a atuação do TPI naquele caso específico. Professora, o TPI pode atuar no caso Rússia-Ucrânia? Gente, Rússia e Ucrânia não ratificaram o Estatuto de Roma. Entretanto, a Ucrânia fez uma declaração expressa aceitando a atuação do TPI desde 2014, se não me engano, por causa de um conflito territorial. Então, a Ucrânia aceitou a atuação do TPI, então ele pode atuar por isso. Nenhum dos dois países ratificaram o Estatuto de Roma, tá? E outra coisa, o Conselho de Segurança da ONU pode pedir ao TPI que inicie uma investigação, e quando esse pedido vem do Conselho de Segurança, o TPI é obrigado a investigar. Então, existe uma relação muito direta entre o Conselho de Segurança e o TPI. Aí os alunos me perguntam, professora, então o Conselho de Segurança poderia solicitar ao TPI que atuasse no caso Rússia e Ucrânia? Claro, mas aí eu pergunto para vocês, Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança. Vocês acham que a Rússia vai concordar com esse pedido? A Rússia vai concordar com o pedido do Conselho de Segurança nesse caso? Gente, não vai. Porque ela tem poder de veto no Conselho de Segurança. Lembram-se? 15 membros, sendo 5 permanentes, e os 5 poderosos permanentes têm poder de veto. Um deles é a Rússia, né? Estamos falando de Rússia, Estados Unidos, China, França e quem mais? Reino Unido. Então, esses têm poder de veto, tá bom? A execução da pena, para quem perguntou aí, existem umas celas lá no TPI que fica na Haia, Países Baixos, Holanda, e eles também podem firmar convênios para que para que essas penas sejam executadas em outros países, menos nos envolvidos, né? Porque se a pessoa tá ali é porque a justiça do país dela não funcionou, certo? Que mais? O que vocês têm de dúvida aí em relação ao TPI? Tem alguma dúvida? Thaís, Pedro, Aloísio,
Exatamente, Bruno. A Rússia tem poder de veto, então é quase impossível que o Conselho de Segurança faça esse pedido, né? Regras de Bangkok, Murilo. Mais importante, primeiro vocês saberem que não é um tratado, são normas de soft law, né? Tem caráter de recomendação. Elas vieram para complementar as regras de Mandela, porque tem questões específicas sobre mulheres privadas de liberdade que não constavam nas regras de Mandela. Só que aí ficou estranho, porque as regras de Bangkok hoje se referem às regras que não existem mais, né? Não fiquem lendo aquelas regras desatualizadas, tá? Então, depois que já existiam as regras de Bangkok, eles atualizaram as regras de Mandela em 2015. Então, cuidado com isso. E aí, acho importante vocês saberem que se aplica a mulheres e adolescentes, que tem situações muito excepcionais, que inclusive se aplica para homens que estão nas regras de Bangkok. Quando eles falam da responsabilidade em relação aos filhos, é uma preocupação muito grande com a saúde das mulheres, com questões que são mais específicas das mulheres, né? E aí, não tem como prever que regra vai cair, até porque o VUNESP não cobrou ainda esse tema, né? Nas regras de Mandela, eu até coloquei lá no Telegram as regras que já foram mais cobradas em provas para direcionar a leitura. Na de Bangkok não tem como fazer isso. Eu marco no texto assim, algumas que eu acho interessantes, principalmente aquelas relacionadas à inspeção, a questão dos cuidados relativos, né, às revistas para não violar a intimidade, a privacidade. Isso acho que pode ser interessante para cair. Regras de Mandela. São normas de soft law, não são tratados, então os dois têm natureza de recomendação, nenhum dos dois documentos é tratado, tá? Normas de soft law, são recomendações. E o interessante é que mesmo sendo recomendações, aqui no Brasil tendem a ser observadas. Mais recentemente nós percebemos que STF e STJ têm pautado as suas decisões nas regras de Mandela e nas regras de Bangkok. Inclusive, importantíssimo, olha que bom para cair, as regras de Bangkok inspiraram aquele decreto das algemas, lembram-se? Tem expresso no decreto que devem ser observadas as regras de Bangkok. Então, isso eu acho excelente para cair, tá? Luiz, acho que vai cair sim questão de direitos humanos sobre norma estadual. Principalmente, olha o que eu enxergo que a VUNESP pode relacionar. Princípios de Yogyakarta com a proteção estadual que nós temos em relação à comunidade LGBTQIA+. Porque a gente tem isso bem desenvolvido, né, no estado de São Paulo. A gente tem a proibição da discriminação em relação à comunidade LGBTQIA+. Lembrando que os princípios de Yogyakarta também não estão em tratado. São normas de soft law e normas de soft law de origem privada. Não foi a ONU que elaborou os princípios de Yogyakarta. São especialistas, é da iniciativa privada, tá? Então, eles podem relacionar essa proteção internacional com o que a gente tem no estado de São Paulo. Temos uma lei que combate a discriminação, um decreto que a regulamenta e um decreto estadual que traz um plano de enfrentamento, né, à homofobia, à proteção dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Então, acho que o examinador conseguiria, em uma questão só, abordar todos esses temas. O que me chama a atenção, se eu fosse examinadora, faria isso. Acho interessante. Tem muita lei que é bem parecida, então deem uma olhada, vejam. Tem uma aula minha no YouTube sobre legislação estadual, 20 e poucos minutos eu passo pela legislação. Quem ainda não leu, vai lá. A última dica que eu postei, se não me engano, é a 24. Em pouco tempo e você garante o que cair aí de legislação estadual. Deixa eu ver o que alguém perguntou aqui. Pedro, ao aceitar a jurisdição do TPI, o Brasil ampliou implicitamente a imprescritibilidade dos crimes de competência do tribunal? Segundo o Supremo, não, Pedro. Teoricamente, sim, porque o Estatuto de Roma não admite reservas, né? Então, quando o Brasil ratificou, é como se ele aceitasse a imprescritibilidade dos crimes. Temos uma corrente no Supremo que ainda não aceitou isso. Doutrina defende que sim,
tem uma corrente no Supremo que diz que só são imprescritíveis os crimes previstos na Constituição. Então, não acho que a VUNESP vai adentrar nesse aspecto polêmico, a menos que seja numa questão aberta. E aí você vai explicar que existem as duas correntes, tá? A doutrina, especialmente em direitos humanos, vai dizer que sim, porque o Brasil tem que cumprir o que está no Estatuto de Roma. Mas tem uma corrente contrária aí dizendo que não, que crimes imprescritíveis é só o que está na Constituição, que a lei não poderia ampliar esse rol, tá? Então, saiba que existe essa divergência. O que mais, gente? Bruno, postou onde o quê? A aula da legislação estadual? É no meu canal no YouTube. Professora Vivian Cristina. Murilo, tenho várias apostas para discursiva. Inclusive, gente, lá no canal do Telegram tem 50 dicas em áudio. Quem vai viajar, quem quer fazer outras coisas, vai fazer uma caminhada, entra lá e vai ouvindo os áudios. Coloquei várias apostas lá para a prova discursiva e, inclusive, uma delas, vou contar aqui para vocês, foi a última dica que eu postei no canal. Quais são os dispositivos do Pacto de San José que mais impactaram o ordenamento jurídico brasileiro? E aí nós temos dois que são óbvios. Lá no artigo 7º do Pacto de San José, que traz sobre liberdade pessoal, o que proíbe a prisão civil e só abre exceção para o devedor de alimentos, porque esse dispositivo acabou gerando a proibição da prisão do depositário infiel no Brasil, especialmente em 2008, quando o STF criou a tese da supralegalidade, lembram-se? E editou a súmula vinculante 25, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. O que o Supremo fez aqui? Controle de convencionalidade, certo? Que eu postei aqui ontem, em 4 stories, eu contei tudo sobre controle de convencionalidade. Quem não viu, veja e print para revisar. Então, essa influência é óbvia, a questão do depositário infiel, também a das audiências de custódia, é o artigo 7º, item 5 do Pacto de San José, também tem previsão no Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Nós não temos o direito à audiência de custódia previsto na Constituição, mas está em tratados que ratificamos desde 92. Em 2015, o Supremo, ao julgar a DPF 347 sobre o estado de coisas inconstitucional, ou seja, o sistema penitenciário brasileiro viola de forma persistente direitos fundamentais, né? E aí o Supremo reconhece isso e determina a realização das audiências de custódia. Isso foi em 2015, um direito que nós já temos desde 92. Então isso eu acho muito interessante, ainda não vi sendo cobrado em provas de direitos humanos. Tem ligação com processo penal, né, por causa do tema. Então isso é óbvio. E tem um aspecto mais novo. O STJ, em 2021, tem uma decisão que se refere à contagem em dobro do prazo de execução da pena se essa execução se der em condições degradantes. O STJ utilizou como fundamento uma resolução da Corte Interamericana de 2018, relativa ao Instituto Plácido de Sá Carvalho, no Rio, e entendeu que se a pessoa cumpre pena em um local degradante, tem direito a essa contagem em dobro do tempo, com base em uma resolução da corte. Depois o Supremo já deixou claro, olha, essa decisão é para aquele caso específico, não é para sair aplicando para todo mundo por aí, não, mas já foi um precedente importantíssimo. Tem como fundamento o artigo 5º do Pacto de San José, que diz que mesmo as pessoas presas devem ser tratadas, né, com respeito, com dignidade. Então, deem depois uma olhada, porque isso também é novo. Acho super interessante para cair em uma prova discursiva. Tá bom? O que mais, gente? Mandem dúvidas. O acesso ao link do Telegram, Laura. Lá na minha bio tem o link do canal, o canal do Telegram da Polícia Civil de São Paulo. O melhor conceito de interseccionalidade está nos stories. Eu postei esse conceito hoje. Dei um print.
Conceito da professora Kimberly Crenshaw, uma norte-americana. Ela estuda em relação à mulher, mas vale para qualquer outro fator de discriminação. Ela diz que assim, imagine que uma pessoa está no cruzamento entre várias ruas e ela está ali sofrendo, né, todos os tipos de discriminação justamente por estar nesse cruzamento. Muito interessante o conceito, muito atual, e na Convenção Interamericana contra o Racismo a gente já percebe essa preocupação. Exatamente, Bruno, depois positivamos a audiência de custódia no Código de Processo Penal. Fala um pouco sobre documentos históricos. Ô Maria, eu queria falar de coisas que eu ainda não falei nos stories. Lá no meu canal do Telegram, no canal do YouTube, tem muita coisa sobre documento histórico. O que eu ainda não falei? Bruno, você está falando de quê? Limitações em relação a quê? Documentos históricos, vocês vão lá no YouTube e assistam um vídeo que diferencia os documentos ingleses. Tem 5 minutos o vídeo e resolve sua vida para quem tem dúvida em relação a isso. Impacto desproporcional. Ótimo. O que é essa teoria do impacto desproporcional? Excelente pergunta. Se a VUNESP quiser aprofundar, isso é mais tema de defensoria, né? Mas se a VUNESP quiser pegar pesado, o que nós temos como teoria do impacto desproporcional? Gente, tem políticas que inicialmente elas parecem boas, né? Inicialmente elas parecem neutras, melhor dizendo. Por exemplo, uma empresa que diz que vai promover os seus funcionários com base em uma prova. Parece bom, né? Parece um critério objetivo. Mas aí eu pergunto para vocês, quem que vocês acham que é beneficiado numa promoção que usa como critério uma prova? Quem teve melhor acesso à educação? Aí o que a gente percebe? Que essa política, que era para ser neutra, acaba beneficiando brancos que têm melhores condições econômicas, porque estudaram nas melhores escolas, né? Então, quem dá esse exemplo é o Joaquim Barbosa, no livro dele sobre igualdade, sobre ações afirmativas. Ele dá esse exemplo, que vem de um caso norte-americano. Então, essa política da empresa, ela gera um impacto desproporcional. Era para ser neutra, era para promover a igualdade, mas é como se ela trouxesse escondido um critério que gera discriminação, tá? Então, o impacto é desproporcional, porque ele acaba beneficiando as pessoas brancas que tiveram acesso à educação e prejudicando pessoas negras, pessoas mais pobres. Então, não é uma boa política. Um exemplo aqui no Brasil de teoria do impacto desproporcional. Leis trabalhistas que ficam tentando proteger a mulher e aumentando o prazo de licença, aumentando benefícios previdenciários para a mulher grávida. Ao invés de ser melhor para a mulher, qual que é o impacto desproporcional? As empresas param de contratar mulher. Então, prejudica a mulher, beneficia o homem, tá? Em termos muito simples, essa é a teoria do impacto desproporcional, tá? Já vi também com o nome de discriminação indireta. É como se tivesse alguma coisa que a gente não está vendo e que vai gerar discriminação. Entendido? Ótimo para cair em uma questão discursiva, né? Bem legal. Isso, Wesley. Caso concreto de julgamento, Murilo, o único caso que eu enxergo que a VUNESP poderia se interessar em trazer na prova de vocês, envolvendo um caso em que o Brasil foi condenado na corte, é o caso da favela Nova Brasília, que envolve violência policial, né? Porque aí tem uma ligação mais direta com a atividade policial. Tem um post aqui no meu Instagram com um resuminho dos casos contra o Brasil na corte. Deem uma lida no caso Favela Nova Brasília. Foi a primeira condenação que o Brasil sofreu na corte por violência policial. Esse eu acho que seria mais provável, né, de aparecer. É o que eu penso aqui agora. A banca não tem muita tradição de cobrar esses casos, como acontece em provas de defensoria. Mas, de qualquer forma, eu sempre coloco para vocês no material e fiz esse resuminho para vocês darem aquela lidinha antes da prova, né? Porque se cair, vocês já têm aí uma noção.
Que mais, gente? Me digam aí. A lei de drogas, exemplo de quê, Fabiano? Eu perdi o contexto aqui. Classificação pelas funções. Separei isso para postar aqui para vocês hoje, Túlio. Vou colocar o print para vocês. André de Carvalho Ramos tem uma classificação sobre a estrutura, né? Que já caiu: direito pretensão, direito poder, direito imunidade, direito liberdade. E tem uma outra classificação relativa à função dos direitos fundamentais. E isso é até para direitos fundamentais, né? Mas pode ser que caia em direitos humanos. Vou colocar o print e vocês decorem os exemplos, porque a banca, quando cobra, é com os exemplos do ACR, né? Mas eu não penso que eles vão cobrar isso agora, porque ia ficar muito parecida com a última, que já cobrou a classificação por estrutura. Então, não sei. Agora, a VUNESP adora características dos direitos humanos. Vocês têm que saber o significado de cada uma. Tem isso aqui no canal, aqui no Instagram, tem no canal, tem no YouTube. Então, Fabiano, mas a lei não é uma política pública de promoção da igualdade, Fabiano. Então, não vejo como exemplo. Não é nesse caso. O impacto desproporcional é quando o Estado está tentando implementar uma política de ação afirmativa e ela tem consequências não esperadas, né? Ela tem como consequência a discriminação. Eu não enxergo isso na lei de drogas, não na forma como foi prevista teoricamente, tá? Como fala o Joaquim Barbosa, eu não enxergo como um exemplo, porque eu não vejo a lei de drogas como uma política de ação afirmativa. Então, não acho que seria um bom exemplo. Eu não usaria esse exemplo, eu iria nos clássicos, no que a gente já tem, já tá na jurisprudência, sabe? Eu não acho que vocês devem usar em exemplo aquilo que alguns professores falam, que é minoritário. Vai com o que já tá consolidado, para você não correr o risco de errar, de perder a questão, tá? Minha opinião, tá bom? Ah, gente, Programas Nacionais de Direitos Humanos, PNDH 3. Nós temos 6 eixos orientadores do PNDH 3. Quais são esses eixos orientadores? Um sobre democracia, interação com a sociedade civil. Outro sobre desenvolvimento. Decorem os eixos orientadores e saibam encaixar a diretriz em cada eixo. Então, primeiro, democracia. Segundo, sobre desenvolvimento. E aí entra toda a questão relacionada a meio ambiente, desenvolvimento sustentável. O terceiro engloba todas as políticas de promoção da igualdade, direito à diferença, proteção de minorias, entra no eixo 3. O 4, o que mais interessa para vocês, da segurança pública, modernização da polícia, combate à tortura, tudo entra no eixo 4. O 5, relativo à educação e direitos humanos, e o 6, direito à memória e à verdade. O Brasil criou, já estamos no 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, e ele criou o primeiro como uma tarefa, um para casa, que vem lá da Declaração de Viena em 93, tá? E aí já estamos na 3ª versão. Os programas não são promulgados por lei, são promulgados por decreto do presidente da República. Não é ato normativo primário, não é lei. Professora, pelo amor de Deus, o que é lei? É o que está no artigo 59 da Constituição, tá bom? E decreto executivo não está lá, sempre cai em provas. E o Programa Estadual de São Paulo, ele repete muita coisa do Programa Nacional e ele nos chama a atenção porque foi o primeiro Programa Estadual de Direitos Humanos que foi criado. Isso eu achei legal, né? Acho que a VUNESP pode querer cobrar. E aí nós temos lá temas que são mais importantes para o Estado de São Paulo. E por que existe, professor, um programa nacional e programas estaduais e podemos ter municipais? Porque a competência de proteger direitos humanos é uma competência comum a todos os entes federativos, conforme artigo 23 da Constituição, especialmente inciso 10. Ok?
Aí dei uma olhadinha lá no plano, o que pode chamar a atenção, aquelas metas, né? As grandes metas que eles colocam lá no plano estadual. Principalmente aquilo que tem relação com a atuação da polícia, gente. Eu sempre marco nos meus materiais, na legislação estadual eu fiz isso, o que tem relação com a atuação policial. Aquela lei que consolida a legislação de proteção da mulher em São Paulo, o que mais chama atenção? O que envolve a polícia, né? A questão da preocupação da violência contra a mulher, óbvio, se o examinador for seguir alguma lógica, né? Vamos imaginar que o examinador tem bom senso. O que faz mais sentido ele cobrar? É isso. Eu vou postar aqui para vocês os artigos que eu considero mais importantes para leitura nesses textos maior da legislação estadual. Mas já tem isso lá no vídeo do meu canal do YouTube, tá? Vou postar aqui que fica mais fácil para vocês consultarem rapidamente. O que é incidente de deslocamento de competência? O IDC, que às vezes fica esquecido lá na Constituição, né? Artigo 109, inciso 5º-A e parágrafo 5º. Foi acrescentado pela emenda 45 de 2004, é considerado uma evolução em termos de proteção de direitos humanos. O que acontece nesse incidente, gente? Uma questão, professor, é só penal? Não, não é só penal. Pode ser cível ou penal, que envolve grave violação de direitos humanos. Não é qualquer violação, é grave violação de direitos humanos, prevista em tratado internacional. Então, qual que é o objetivo desse instituto? Evitar que o Brasil viole tratados internacionais que ele se obrigou a cumprir, evitar que ele seja responsabilizado internacionalmente. Então, um determinado caso, seja civil ou penal, que seria de competência da Justiça Estadual, é deslocado para a Justiça Federal, por isso deslocamento de competência. É só na fase processual? Não, pode ser na fase de inquérito ou já na fase processual, tá? Quem pode solicitar isso perante onde? Qual tribunal? Só existe um legitimado, Procurador-Geral da República. E o pedido é feito perante o STJ, não STF, STJ. Não vão cair nesse tipo de pegadinha, por favor, tá? Então, isso é o mais importante sobre o IDC. Tem que ser grave violação. A competência seria da Justiça Estadual e é deslocada para a Federal. E tem que ficar provado que isso está acontecendo porque a Justiça Estadual ou os órgãos estaduais são omissos, não estão cumprindo suas obrigações. Recentemente, caso Marielle Franco, o STJ indeferiu o pedido. Por quê? Porque o Estado do Rio de Janeiro está atuando como deveria. Não existe motivo para deferir o deslocamento. Então, pedido indeferido. E caso famoso, recente, que pode aparecer em provas. Tá bom? Que mais, gente? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. PNDH ficar na literalidade. Wesley, decore os eixos orientadores e as diretrizes, onde você encaixa cada diretriz. Incompatibilidade do ordenamento jurídico com as normas internacionais. Ô, Cíntia, qual o princípio que a gente usa para resolver esse conflito? Hierarquia não vale em direitos humanos. Nós usamos como critério o princípio pro homine ou pro persona, tá? Então, você não fica analisando, se é uma norma constitucional, ela vale mais que a do tratado. Não. Estou falando em termos teóricos. Não olhe o que acontece na prática. Você olha o como deve ser. É o dever ser, não é a prática. Então, qual que é o critério que é adequado em direitos humanos? Pro homine ou pro persona? Eu vou escolher a norma mais protetiva, mais favorável. Mas essa norma está no tratado e a menos protetiva está na Constituição. Não interessa. Eu não quero hierarquia, eu quero a norma mais benéfica. Tá bom? Esse é o critério que deveria ser utilizado. E tem uma teoria interessante que é do diálogo das cortes. O que o ACR vem dizer, gente? Quando o Supremo vai decidir um caso, o STJ... O que eles deveriam fazer, já que o Brasil assumiu compromissos internacionais? Observar a jurisprudência internacional, não é? Ver o que a Corte Interamericana diz naquele caso.
Isso é o diálogo das cortes, isso é o ideal. Ah, mas normalmente isso não acontece. STF e STJ não respeitam, não observam a jurisprudência da corte. Aí o ACR diz assim, olha, então, como alternativa, nós deveríamos adotar um critério, né, de um duplo filtro. Para uma lei ser válida, ela tem que passar pelo controle do Supremo, pelo controle de constitucionalidade, ela tem que estar de acordo com a Constituição e também tem que estar de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos. Então, se ela não passa por esse duplo filtro, ela não seria válida, ela não deveria continuar vigorando. É o que a Corte Interamericana disse em relação à nossa lei de anistia. O Supremo diz que essa lei está ok, foi recepcionada pela Constituição. A Corte diz que não, que ela viola direitos humanos e deveria ser revogada. Então, ela não passa pelo duplo controle, ela não passa pelo duplo filtro. E na visão do ACR, ela não teria validade, né? Então, são critérios a serem observados segundo o ACR. Nós teríamos, primeiro, o ideal, diálogo das cortes, se ele não acontece, duplo controle, para verificar a validade de uma norma. Entendido? E às vezes a banca pode usar esses nomes, né? Quem tá com a apostila, eu coloquei isso para vocês lá no capítulo de Direitos Humanos no Brasil, junto com controle de convencionalidade. Deem uma olhadinha, é um bom tema para uma questão discursiva, não é? Por falar em controle de convencionalidade, que é um tema que os alunos reclamam que tem uma dificuldade maior, tem aula lá no meu canal do YouTube sobre isso também, viu? Quem quiser dar uma olhadinha, que não tiver noção nenhuma, leia os prints que estão aqui nos stories e dê uma olhadinha nessa aula. Mais alguma dúvida específica, pessoal? Querem perguntar mais alguma coisa? A história da Maria da Penha, ô Jana, é saber que o caso concreto, acho que não. Mas resumindo, a Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de homicídio, né? E o ex-marido dela não chegou a ser condenado, o crime ia prescrever. Teve um júri em que ele foi condenado e o júri foi anulado. Muito resumidamente é isso. O caso foi para a Comissão Interamericana. Caso Maria da Penha não chegou até a corte. Ele foi resolvido no âmbito da Comissão Interamericana. O que a comissão recomendou ao Brasil? Já que a comissão não julga, então eu não falo em condenação. Recomendou ao Brasil que resolvesse o caso, que a justiça brasileira julgasse o caso da Maria da Penha, que indenizasse a Maria da Penha e que criasse uma lei mais protetiva, que protegesse a mulher da violência doméstica. Por isso surgiu a Lei Maria da Penha, tá? Como a comissão entendeu que o Brasil cumpriu as medidas, o caso não chegou até a Corte Interamericana. Gente, sempre importante, né? Quais são os possíveis caminhos de um tratado internacional de direitos humanos aqui no Brasil? Visão do Supremo. Ou ele conseguiu cumprir os requisitos do parágrafo 3º do artigo 5º e entra com status de emenda constitucional, e isso só é possível para tratados que vieram depois da emenda 45 de 2004, que é quando a regra surgiu, ou se ele é anterior à emenda, ou se não conseguiu o quórum do parágrafo 3º, ele é norma supralegal. Então, para o STF, tratados de direitos humanos, ou é norma supralegal, ou tem status de emenda. E para a doutrina, todos são constitucionais. Ou são materialmente constitucionais, ou se conseguirem alcançar o quórum, são materialmente e formalmente constitucionais. Então, materialmente constitucionais, materialmente e formalmente constitucionais. Doutrina. Para o Supremo, normas supralegais ou tratados com status de emenda. E só os tratados com status de emenda compõem o bloco de constitucionalidade restrito, que é a corrente que o Supremo adota. Só os tratados de direitos humanos com status de emenda compõem, na visão do STF, o nosso bloco de constitucionalidade. Tranquilo?
Quais são os tratados com status de emenda que nós já temos? Essa todo mundo sabe de cor, não sabe? Ótima pergunta, Pedro. Respondi sem ver sua pergunta. Só os tratados com status de emenda integram o bloco de constitucionalidade restrito, que é a visão do Supremo. Quais são os tratados com status de emenda? Só para não perder o raciocínio. Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, que é chamada de Convenção de Nova York, 2009, Decreto 6949 de 2009. Tratado de Marrakech, esses dois primeiros se referem aos direitos das pessoas com deficiência. Tratado de Marrakech incorporado pelo Decreto 9522 de 2018, acesso a obras por pessoas que tenham deficiência visual ou que sejam cegas. E por último, Convenção Interamericana contra o Racismo, ratificado em 2021, entrou em vigor em 2022. Cuidado porque essa convenção ela é de 2013, tá? Da Guatemala. Então são os que nós já temos, todos já incorporados com status de emenda constitucional. Qual a natureza jurídica da DUD? Depende da questão. Depende da questão. Não existe resposta definitiva para isso. O que a gente pode dizer com certeza? A DUDH não é um tratado, ponto. Ninguém pode querer dizer que é. É uma recomendação que surgiu através de resolução da Assembleia Geral da ONU. Primeira corrente, se não é tratado, não tem força jurídica vinculante. Minoritária, não costuma ser usada. Segunda corrente, que é intermediária, mesmo não sendo tratado, vincula pelo seu conteúdo. Então, costuma aparecer em provas. Apesar de não ser formalmente vinculante, é materialmente vinculante. Essa seria a melhor resposta, tá? Apesar de não ser um tratado, vincula pelo seu conteúdo. Terceira corrente, mais radical. Não é tratado, mas fonte de direito internacional não é só tratado. E a DUD tem a mesma força que um tratado porque ela é um costume do direito internacional. Ela faz parte do ius cogens, então ela vincula, assim como um tratado vincula por ser um costume do direito internacional, uma interpretação autêntica da Carta da ONU. Essa é uma terceira corrente mais radical. Em provas, eu vejo que tem aparecido mais a do meio. Não é tratado, mas vincula pelo seu conteúdo. Não vincula no aspecto formal, mas vincula no material. Ok? Respondi sua pergunta, FMS. Thaís, não tô vendendo a apostila de revisão separado porque essa apostila, gente, ela não vale menos do que os simulados. Então, R$ 97,00 menos 20% de desconto, vocês invistam e olhem e adquiram porque tá valendo muito a pena. Eu não consigo vender um material mais barato que esse. E é um investimento. Garanto que vocês não vão se arrepender. Para eu manter isso na plataforma separado, custa muito caro, Thaís. Eu não conseguiria vender mais barato que isso, tá? Então, me peçam um cupom de desconto aqui. Quem está na live vai ganhar um desconto maior, 25% de desconto. Me peçam aí, quem quiser, os simulados e o PDF de revisão, que tem 80 páginas que você lê rapidinho. Quem quiser, me peça lá, tá? Que mais? Que outro comentário aí que vocês querem que eu faça? Ótimo. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Imagino que vocês já estejam cansados, né? Então, a intenção da live não é que vocês fiquem nervosos, tranquilidade, não é gerar ansiedade, é só bater nesses tópicos que eu considero importantes aqui, para que vocês tenham aí, estou aqui na torcida para que vocês façam uma excelente prova. Simone, me manda mensagem aí no direct, por favor, que eu envie para vocês o cupom. Vou criar um cupom aqui com 25% de desconto para vocês, tá? Mas peguem agora. O caso Lula foi resolvido na comissão? Não, o caso Lula foi resolvido lá na ONU, no Comitê de Direitos Humanos, que é o órgão de monitoramento do Pacto dos Direitos Civis e Políticos.
Oi, Simone. Ah, que ótimo. A Célia é uma aluna muito querida. Thaís, sabe sim, uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês. É normal essa sensação de não sei nada, esqueci tudo. É normal. Vocês sabem sim, mas é importante que vocês tenham tranquilidade para conseguir acessar isso. Primeiro passo, parem de ficar repetindo que não sabem nada e esqueceram tudo. É isso que você quer que o seu cérebro escute? É essa mensagem que você quer passar para ele? Isso não é papo de coach, não, é verdade, gente. Então começa aí firmando na sua cabeça. Você sabe sim, você estudou, tá tudo aí. Tranquilidade para conseguir acessar essas informações na hora da prova. Muita gente mais bem preparado que você, que não tem inteligência emocional, não vai bem na prova. Então você, que é esperto, é inteligente, vai fazer o quê? Ficar tranquilo, né? Para aproveitar tudo que você já construiu, já estudou e ter condições de acessar isso na hora da prova e de responder as questões. Tá bom? Vai dar certo, é isso aí, Wesley. Estou com vocês, estou na torcida. Quem eu não conseguir responder aqui, me mandem mensagem lá nos stories que eu falo com vocês. Exemplo sobre a teoria desproporcional. Fabiano, a empresa que aplica prova para promover os empregados, caso norte-americano, leis trabalhistas de proteção a mulheres grávidas no Brasil, que faz com que as empresas não contratem mulheres grávidas, tá? 2 exemplos da prática. Jurisprudência norte-americana, jurisprudência brasileira. Podemos nos despedir? Gente, Spotify não, vocês querem me matar, né? As dicas do Telegram eu não consigo compartilhar em nenhum outro lugar. Tá lá no Telegram, você só tem que baixar o Telegram, entrar no canal e ouvir as dicas. Rapidinho vocês fazem isso. Dica do Telegram eu não consigo compartilhar no WhatsApp nem em nenhum outro lugar. É lá no Telegram. É um aplicativo ótimo. Ninguém fica te incomodando lá, você estuda tranquilo. Então entra no canal e ouça as dicas, tá bom? Beijos para vocês. Estou aqui torcendo que Deus ilumine cada um de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui de plantão, podem me enviar no direct que eu respondo. Tá bom, pessoal? E depois da prova, lá no canal do Telegram, eu corrijo tudo, eu falo das possibilidades de recurso, acompanhe. Vou ver se eu consigo deixar essa live salva. Eu vou ver se eu consigo salvar aqui, tá bom? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Olhem aí no link da bio para vocês acharem o canal do Telegram. Beijo, beijo. Obrigada pela participação de vocês, gente.